Bem-vindo mais uma vez ao programa Vamos Falar de Saúde. Segundo a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, a osteoporose afeta 17% das mulheres e 2,6% dos homens no nosso país, o que somado representa cerca de 1 milhão de pessoas. Sabe-se ainda que a osteoporose está na origem de cerca de 40 mil fraturas por ano, as quais têm um impacto negativo importante na morbilidade e na qualidade de vida dos doentes e que podem ter como consequência a redução da sua sobrevivência. Estima-se ainda que cerca de 40 a 50% dos doentes com mais de 70 anos vão necessitar de assistência e de apoio social, o que implica num investimento socioeconómico relevante. Sendo assim, hoje o nosso tema de conversa é a osteoporose. E para tal convidamos a doutora Virgínia Passos. Ela é médica de família e trabalha no Centro de Saúde do Algueirão. Doutora Virgínia, bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigada eu, porque é a primeira vez que eu estou num programa de Novo Tempo e ligado à saúde, que é basicamente a minha profissão. Muito bem. Muito obrigada, pastor Daniel Bastos, e à equipa da televisão Novo Tempo também por ter idealizado este programa que tem muita audiência, eu sei que tem muita audiência. Dentro da nossa família mais alargada e também de muitas pessoas que eu sei que veem o programa com muita atenção. Muito obrigada. Acreditamos nisso e mais uma vez obrigado. Então vamos falar um pouco sobre osteoporose. Doutora Virgínia, já nos conhecemos há algum tempo, vou tratá-la por Virgínia. Diga-me, o que é a osteoporose? É uma pergunta bem importante, até porque dentro da minha profissão e na minha consulta assisto, infelizmente, a muitas pessoas com este tipo de problemas. Pessoas, umas mais novas, eu quando digo novas estão na meia-idade, mas a partir da meia-idade também muitas pessoas com esse problema. É realmente uma doença que provoca a perda de massa óssea e a fragilização dos ossos, com o aumento do risco de fraturas, e é esse o grande problema, aumento do risco de fraturas por deterioração da arquitetura do osso, isto é, o osso que seria mais rígido, digamos assim, passa a ser um osso que está muito, entre aspas, muito rendilhado. Mas é realmente, até o Daniel, logo no início, já falou da imensa prevalência desta situação clínica. O que eu posso dizer é que a taxa de mortalidade nos doentes que sofrem fraturas provocadas pela osteoporose é muito elevada. E basta dizer que a mortalidade por fratura do colo do fémur, que é a mais frequente, após um ano ou após um ano e meio da fratura, esta mortalidade pode atingir 25% de pessoas. Sabemos que cerca de 50% dos doentes vão ficar dependentes. E um quarto nunca recupera para o estado de antes da fratura. Isto significa que tem que haver um diagnóstico correto e precoce desta situação, que, como já dissemos, tem uma prevalência elevada, tem uma grande diminuição da qualidade de vida, é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, sobretudo nas mulheres pós-menopausa, e um grande problema de saúde pública. E sobretudo porque as fraturas que acontecem, uma queda de a pessoa saltar, cair de um degrau, ou cair de uma escada, ou cair de um banco, não, são fraturas provocadas por quedas quando nós dizemos quedas da própria altura, isto é, a pessoa vai andar, cai e fratura o colo do fémur,
ou um ombro, também é muito frequente. Isto deve-se precisamente à arquitetura do osso ser deteriorada, estar diferente. Não sei se o pastor Daniel quer formular mais alguma pergunta. Sim, bem, já agora falou-se de perda de massa óssea. Isto acontece porquê? É pela falta de minerais, como o cálcio, o fósforo? Serão estes os únicos responsáveis pelo desenvolvimento da doença? Pois, quando se diz que há uma diminuição da massa óssea, até parece que o principal fator será a diminuição destes minerais. Mas a verdade é que isso não é tanto assim, porque devido a carências na nossa alimentação e de vitamina D, e nós em Portugal, um país com tanto sol, temos uma verdadeira, já que estamos no meio de uma pandemia, posso dizer que também existe uma epidemia de falta de carência de vitamina D, ou por insuficiente insolação, ou na dieta, e estas situações são prejudiciais para a saúde dos nossos ossos, porque há uma diminuição da reabsorção de minerais. O cálcio, para ser convenientemente absorvido no nosso organismo, necessita de vitamina D. E, portanto, estão a ver que a carência de vitamina D pode levar à insuficiente absorção de cálcio. E isso pode ser uma das consequências realmente da diminuição de massa óssea e deterioração da sua arquitetura. Mas aquilo que eu tenho para dizer é que a causa principal tem a ver com as alterações a nível do metabolismo do próprio osso e que isto vai ocorrer ao longo da nossa vida. Nós há coisas, e depois já vamos ver, que estão relacionados com a osteoporose, mas em relação às alterações a nível do metabolismo do osso, estas alterações vão resultar numa perda progressiva da massa óssea e que é acentuada, no caso das mulheres, na menopausa. Isto porquê? Porque na menopausa a mulher vai ter uma queda grande de hormonas, que são os estrogénios, e os estrogénios estão relacionados realmente com o metabolismo do cálcio, e portanto já estão a ver que esse metabolismo vai ser alterado, e isto, em relação à menopausa, nós não podemos fazer nada, porque a mulher entra em menopausa. Mas podemos depois ver que há outros fatores associados. E precisamente quando à menopausa se associam fatores como a toma de alguns medicamentos para tratamento de algumas situações clínicas, nós sabemos que o uso de substâncias semelhantes à cortisona, que nós designamos como corticosteroides, estes medicamentos têm uma influência muito grande sobre a arquitetura óssea e, portanto, quem toma estes medicamentos tem efetivamente ter alguns cuidados, eles não podem ser tomados ad eterno, durante toda a vida, tem que ser com algum critério, porque realmente têm como consequência alterações na arquitetura do osso. Também há algumas doenças, como as doenças da tiroide, da paratiroide, que também influenciam o metabolismo ósseo e, portanto, vão ter alguma atuação na diminuição da massa óssea. Daniel, quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Portanto, estamos a ver então que as causas da osteoporose também estão relacionadas com mecanismos fisiológicos que são incontornáveis. Sendo assim, pergunto, é possível evitar a osteoporose? É possível prevenir esta doença? É possível prevenir, exatamente. É verdade. Aliás, uma grande parte, estamos a falar da osteoporose, mas uma grande parte das situações clínicas que nós temos podem ser prevenidas muitas vezes com coisas bem simples que existem na natureza. Mas neste caso, no caso da osteoporose,
todas as situações de base e que levam ou podem levar a uma diminuição da mobilidade ou ao sedentarismo, estas situações agravam ou iniciam a perda de massa óssea que pode levar à osteoporose. Maus hábitos de vida, como o sedentarismo, como acabei de dizer, a alimentação com deficiência em cálcio durante muito tempo, a diminuição de insolação, a falta de insolação. Nós somos um país com muito sol, mas as pessoas hoje em dia vivem muito mais tempo metidas em casa, ou em escritórios, ou no trabalho, ou os jovens passam muito tempo no computador, em jogos, e não têm o sol suficiente. E isso é um dos fatores preponderantes para a formação da osteoporose. A menopausa precoce nas mulheres, quando eu digo menopausa precoce, é porque a menopausa surge nas mulheres aí entre os 45 e 55 anos de idade, é aí um período entre os 45 e os 55 anos. Quando nós falamos de menopausa precoce, estamos a falar de menopausa que ocorre antes dos 40 anos. E, portanto, uma menopausa precoce tem de nos fazer estar alerta de que estas mulheres podem vir a sofrer de osteoporose. Todos estes fatores, os maus hábitos de vida, como o sedentarismo, uma alimentação deficiente, a falta de sol ou, no caso, uma menopausa precoce, todos eles somados contribuem para a diminuição da massa óssea e, portanto, teremos de estar atentos a todas estas situações e, eventualmente, poder preveni-las. Uhum. Então, as medidas preventivas da osteoporose passam mesmo por aí, não é? Estilo de vida e exercício físico, alimentação, exposição solar, é um pouco, é por aí, não é? É mesmo por aí, está no caminho certo. E sabendo nós, como já disse ali atrás, que na alimentação, no caso da osteoporose, para podermos prevenir, temos de ter um aporte alimentar adequado de cálcio e de vitamina D. E até podem dizer assim, mas aporte alimentar de cálcio, já me vão falar provavelmente do leite, e houve em tempos uma campanha grande de associar o leite, a falta de beber leite de vaca, ao aparecimento de osteoporose. Até havia mesmo, apareciam as figurinhas dos ossos e as pessoas a beberem copos de leite. Já vamos ver que não é tanto assim. E também aporte de vitamina D. A vitamina D também aparece em alguns alimentos. E eu, antes de passar para falar há um comitê europeu, um comitê científico europeu que define mais ou menos, com alguma certeza, as quantidades mínimas e máximas de aporte na nossa alimentação, quer de cálcio, quer de vitamina D. O que eu vos posso dizer é que, em relação à ingestão diária de cálcio, ela deve ser superior ou igual a 900 miligramas. 900 miligramas corresponde a 0,9 gramas, sendo que o máximo de cálcio que nós devemos ter por dia será de 2.500 miligramas, que correspondem a 2,5 gramas, cerca de 2,5 gramas de cálcio por dia. Antes de passar também à vitamina D, eu ia-vos vou-vos dizer uns apontamentos que eu tirei em relação aos alimentos que são ricos em cálcio e que são isentos de leite de vaca, que não contêm leite de vaca. Portanto, são alimentos vegetais e que são muito ricos em cálcio. Eu posso apenas dizer-vos que o tofu contém 100 gramas, aliás, 100 gramas contêm 81 miligramas de cálcio. Portanto, 81 miligramas vale 0,08, mas nós podemos ingerir mais quantidade de cálcio se quisermos. Não vamos só comer tofu, porque o tofu também é rico em proteínas e, portanto, as nossas proteínas no nosso prato devem ser uma coisa mínima. Precisamos de mais nutrientes.
E então temos aqui, por exemplo, que o espinafre e outras folhas verdes, 100 gramas, contém 112 miligramas de cálcio. Por exemplo, o agrião, 100 gramas de agrião, contém 133 miligramas de cálcio. Mas temos mais alimentos ricos em cálcio e que não têm nada a ver com o leite de vaca, que é, por exemplo, um cereal que é ótimo, que é a aveia. Por exemplo, uma leguminosa como o grão de bico, 100 gramas de grão de bico fornecem 49 miligramas de cálcio. Na soja, por exemplo, 100 gramas fornecem 359 miligramas de cálcio. Estão a ver que nós, no nosso prato, podemos ter, de manhã podemos comer aveia, mas ao almoço, por exemplo, podemos ter grão de bico, que além de fornecer cálcio, também fornece proteínas de origem vegetal. É muito bom, o grão de bico é muito bom. As sementes de linhaça, por exemplo, 10 gramas, contêm 51 miligramas de cálcio. E as sementes de linhaça podem ser utilizadas quer no nosso pãozinho, quer também nos cereais da manhã, podem ser metidas lá, podem ser postas em muitos locais que nós comemos, muitas das nossas refeições. Os brócolos também são um tipo de couve especial, 100 gramas, fornecem 51 miligramas de cálcio. Portanto, estão a ver que não é só o leite que fornece cálcio. Muitos outros alimentos, e se calhar melhores para a nossa saúde, visto que ultimamente nós sabemos que há imensas pessoas que desenvolveram alergias, quer às proteínas de leite de vaca, quer à lactose. Portanto, eu não tenho, por acaso não fiz nenhum PowerPoint, ainda me lembrei, mas depois pensei que se calhar não seria ótimo para esta conversa, mas ficar com estes valores na vossa ideia que não só o leite de vaca fornece cálcio, mas há muitos outros alimentos para além do leite de vaca que o fornecem e muito mais saudáveis para a nossa alimentação. Depois, de acordo com este Comitê Europeu para os Alimentos, eles dizem-nos que para a vitamina D os valores mínimos adequados para pessoas com menos de 60 anos são 5 microgramas por dia. Para pessoas com mais de 60 anos já se exige uma quantidade um bocadinho maior de vitamina D, precisamente porque nessas idades são as idades em que, ou pela menopausa ou pela idade em si, há mais risco de poder aparecer a tal alteração do metabolismo ósseo. O valor limite para a vitamina D está em 50 microgramas por dia, em relação às necessidades que nós temos. No entanto, a vitamina D, como é uma vitamina que é lipossolúvel, isto é, solúvel nas gorduras, então temos a maior parte dos alimentos que fornecem vitamina D, são muitos deles de origem animal, mas temos um alimento de origem vegetal, que são os cogumelos, e são muito bons, sobretudo aqueles que são expostos à luz solar. Posso dizer-vos que 100 gramas de cogumelos fornecem 400 unidades internacionais de vitamina D. Portanto, estão a ver que nos alimentos, também no caso da vitamina D, que embora seja lipossolúvel e aparece nos óleos, antigamente até se dava óleo de fígado de bacalhau às crianças para termos vitamina D, ela existe nos cogumelos. E, portanto, podemos comer cogumelos e vamos receber também, além do sol, que é o ideal, a receber também através da alimentação a vitamina D. E depois manter um consumo proteico adequado às nossas necessidades. Mas há uma coisa que nós devemos evitar, porque quer sejam bebidas, quer seja mesmo o consumo do tabaco, elas diminuem a absorção quer do cálcio, quer da vitamina D. No caso da cafeína, o álcool, o tabaco e o sal. O sal, e isto não é só para a osteoporose, é também para uma epidemia que nós temos também em Portugal, que é a hipertensão arterial.
e o que está determinado é que no máximo 5 gramas de sal por dia. Muito Depois temos a atividade física. O pastor Daniel já tinha falado, da atividade física, e aquilo que se propõe é que para a população em geral deve-se fomentar a prática de exercício físico desde a criança. Exercício, sobretudo, daqueles exercícios que envolvem exercício ou desporto, que envolvam corrida, marcha, também fortalecimento muscular com pesos, tudo isso é bom para evitar a osteoporose, a diminuição da massa óssea. Nas mulheres após a menopausa e nos idosos, nós aconselhamos vivamente exercícios com carga, são os exercícios com carga. Não só também o fortalecimento muscular através do uso de praticar com pesos, utilizar pesos de acordo com a capacidade de cada um, é verdade, mas isso pode ser gradualmente aumentado. E também a marcha é um ótimo exercício para diminuirmos a possibilidade de ter osteoporose. Nos idosos, o mais importante é evitar as quedas nos idosos, porque são essas que vêm provocar as fraturas. E então, nos idosos, o que nós preconizamos são programas de exercício físico adaptados a cada pessoa. A marcha, fortalecimento muscular e um treino de postura e de equilíbrio. E para proteção, porque uma das fraturas mais frequentes nos idosos é precisamente a fratura do colo do fémur, a fratura das ancas, a utilização de uns protetores nas ancas. Porque se o idoso cair, pelo menos a anca fica protegida. Estes são os conselhos que eu vos queria transmitir em relação à prevenção desta situação. E agradeço muito, Virgínia. Sem dúvida que algumas das medidas ou das propostas talvez tenham surpreendido alguém lá em casa, mas é tão bom ver que está muito bem documentada naquilo que afirmou. A outra pergunta que ainda queria fazer é esta. É possível fazer um diagnóstico precoce desta doença? Como é que se faz isso? Pronto, exatamente. É sempre igual, com médicos, antes de mais, avaliar os fatores de risco do doente que nos aparece na frente. E lá está, conforme disse há bocadinho, que hábitos de vida podem levar ao aparecimento da doença, temos de inquirir acerca dos hábitos de vida e de consumo desse doente, quer seja o sedentarismo, quer seja o álcool, o tabaco, o uso de cafeína, mas o sedentarismo é aquele que nos aparece realmente no topo. A idade depois é assim, há fatores que nós não podemos evitar. A idade não podemos evitar, o sexo também não podemos evitar. Uma menopausa precoce, quer seja a menopausa normal, quer a menopausa precoce, nós também não podemos evitar. Mas depois também podemos realizar, se necessário, uma densitometria óssea, que é um exame que nos dá, grosso modo, a percentagem de possibilidade que uma pessoa pode ter de fratura dentro de alguns anos. E dentro dos resultados que nós obtivermos, quer na densitometria, que pode não ser feita, apenas com a realização da entrevista clínica ao nosso doente, nós podemos ter uma ideia de qual é a possibilidade que esse doente vai ter de haver uma fratura dentro de 10 anos. E há uma ferramenta que nós usamos em consultório, que é uma ferramenta que já há alguns anos que está também disponível em Portugal, e qualquer de vós também pode ir à internet
que é uma ferramenta chamada Frax, Frax, maiúsculas, e se puserem isso na internet, vão verificar que tem lá nesse instrumento, nós chamamos uma ferramenta, e em questões, como seja, lá está aquilo que nós acabámos de ver, que é o carinho, que é a idade do doente, o sexo, se teve menopausa ou não, se nos seus antecedentes, porque é importante nós inquirirmos dos antecedentes familiares da pessoa, se nós tivermos na nossa família uma mãe, uma avó, um pai, que eventualmente tenha tido uma fratura deste tipo, uma fratura por causa de osteoporose, chamamos uma fratura osteoporótica, então é provável que nós também venhamos a ter. E isso é uma forma de nós podermos antecipar e prevenir. E por isso, é assim, esta ferramenta é muito no nosso consultório. E como eu estava a dizer, podem ir à internet, pesquisarem este nome, Frax. Eu posso dar-vos mas não sei se é importante, mas podem pôr só Frax. Frax. Aparece-vos lá. A forma como podem fazer para cada um de vós. Podem fazer até para cada um de vós. Mais alguma coisa, pastor, que me queira perguntar? Virgínia, e tratamento? Tratamento para a osteoporose. Nós já estamos a nos aproximar do fim do programa, mas já agora, existe tratamento para a osteoporose? Existe tratamento para a osteoporose, existe, sim, senhor. Há medicamentos que a médio ou longo prazo podem diminuir o risco de fratura osteoporótica. Não vos vou aqui agora falar porque há vários, houve até em certa altura alguma controvérsia em relação à utilização de alguns deles, mas é verdade que eles reduzem o risco de fratura. Não posso dizer que tratem completamente, porque a osteoporose depois instalada é muito difícil nós conseguirmos pôr o osso exatamente como era anteriormente. Não conseguimos. Mas pelo menos evitamos o risco de fratura, que é essa a nossa ideia quando fazemos o tratamento. Não é propriamente pôr o osso exatamente como era antes, porque não é possível. Tenho que ser sincera e verdadeira, não é possível. No entanto, estes medicamentos reduzem o risco de fratura. E isso já é importante. Mas há uma coisa que é importante acima do medicamento, que é aquilo que eu falei há bocadinho, que é exatamente uma mudança de estilo de vida. E as mudanças de estilo de vida são sempre as mais difíceis de fazer. Mais alguma pergunta, pastor? Eu agradeço muito, Virgínia, por nos ter colocado. Certamente que esta última mensagem é essa mesmo, é um estilo de vida para prevenir e para não agravar qualquer problema que já esteja instalado. É assim? É assim, exatamente, é isso. Olha, Virgínia, cabe-me agradecer muito a sua participação neste programa e também agradecer em nome de todos aqueles que ouviram pelos sábios e importantes conselhos que aqui deixou. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada eu é que agradeço. E neste momento também, já muito próximo do fim, queremos agradecer-lhe mais uma vez por ter estado connosco, por ter escolhido ouvir e ver o Vamos Falar de Saúde. Já sabe que pode colocar as suas dúvidas ou perguntas em programas@novotempo.pt ou através do telefone 933 93 92 e 91. Estamos em pleno verão, por isso tome bastante sol, com prudência, mas siga os bons conselhos que aqui recebe
e para tal desejamos-lhe então muita saúde e até um próximo encontro.